Olá você, bem-vinda e bem-vindo ao podcast Mundo Enneagrama. Este é o nosso episódio de número 61. Ele está sendo publicado no dia 16 de maio de 2024. Eu sou Urânio Paes, sócio fundador da Chestnut Pies Enneagram Academy, a nossa academia de Enneagrama, a CP Enneagram. Por isso, dá uma olhadinha no descritivo desse episódio. Esse curso que nós temos de como lidar com os 9 tipos, inclusive profissionalmente, se você quer usar o Enneagrama de uma maneira mais inteligente, profissional, esse curso que se chama Desenvolvendo Habilidades no Uso do Enneagrama. Um curso que faz parte, é um curso internacional, pessoas de diferentes países vão estar nele e teremos tradução simultânea para o português, tá? Analisem aí, vejam o descritivo do curso para ver se interessa. Veja aí a opção desse nosso curso da Chestnut Pies Enneagram Academy. Nosso tema de hoje é: você está ficando pior ou melhor? Sim, porque muita gente acha que está ficando pior no nível de desenvolvimento, na evolução sua, de acordo com o seu tipo e subtipo do Enneagrama, enquanto na verdade está ficando melhor. Isso é extremamente comum e o episódio de hoje vai procurar explicar isso em geral e em específico por tipo, até por subtipo rapidamente, para elucidar dúvidas muito frequentes que as pessoas têm. Então, comecemos por coisas mais gerais. Em primeiro lugar, quando você se desenvolve e evolui, normalmente pessoas ao seu redor não acham que você está ficando melhor. Muitas vezes sim, mas às vezes não. Porque você pode se tornar um pouco diferente, ou muito diferente de como você era antes, e as pessoas podem estranhar. Também pode acontecer de você desenvolver comportamentos que são novos, e embora sejam bons e importantes para você, as pessoas estavam acostumadas com outros comportamentos antes e nem sempre ficam tão felizes. Principalmente, por exemplo, se antes você era tão disponível, solícito, e agora deixa de ser. Ou se você aceitava tudo e agora começa a se posicionar. Então é importante saber que nem sempre o desenvolvimento verdadeiro nosso nos torna mais populares. Tem que enfrentar isso, né? Muitas vezes e conseguir dessa maneira persistir no caminho de desenvolvimento, né? Outra coisa é que nós passamos por momentos de confusão, até de uma certa tristeza existencial, até nos sentirmos sós. E quem ouviu os nossos episódios, foram 5 episódios sobre os níveis de consciência, talvez se lembre do momento de tristeza ou solidão existencial, pelo qual todos que se desenvolvem passam. E aí as pessoas ao redor podem achar que você está ficando pior. E você mesmo pode achar que está ficando pior. Mas, na verdade, isso é previsto e deveria ser bem-vindo. É difícil, é duro, mas não é ruim, é bom. E há muitas outras coisas que a gente poderia falar aqui do que acontece sobre as pessoas, com as pessoas que se desenvolvem, ficarem mais confusas, passarem por momentos de menos energia, até por vezes, até se sentirem um pouco deprimidas, né? E isso precisa ser endereçado, embora seja muito importante também identificar se não é uma depressão clínica, e sim uma depressão do momento de autodesenvolvimento e que até faz sentido, né? Bons profissionais da área de psiquiatria vão conseguir identificar que isso talvez seja temporário. Agora, vamos falar um pouquinho mais especificamente por tipo e por subtipo do Enneagrama. Porque quando cada um dos 9 ou dos 27 perfis do Enneagrama com os subtipos se desenvolve, as pessoas acabam desenvolvendo coisas que acham que não são boas, mas que na verdade são. E a grande confusão aqui é bom para quem?
né? E é ruim para quem? Aquilo que a gente está mudando. Na verdade, quando a gente se desenvolve, a gente precisa pensar o que é bom para o processo de desenvolvimento em si. O processo de individuação ou de autoconhecimento ou de auto até realização como fim em si mesmo. O que ele requer de nós, o que está sendo pedido de nós pela existência. Mas se a gente pensar ao contrário, simplesmente o que está sendo pedido de nós pelos amigos, família, trabalho e a vida mais aqui, né, nesse plano, a gente não vai necessariamente atingir aquilo que é a nossa missão maior no autodesenvolvimento. Então a pergunta é: está ficando melhor para você do ponto de vista do que a existência está te pedindo e um chamado maior? E está ficando pior um pouco para você nos contextos de vida que você vive? Talvez isso valha a pena, né? Você não precisa necessariamente continuar dando certo nos contextos atuais seus. E às vezes, quando a gente se desenvolve, o nosso caminho em si mesmo nos mostra que tem coisas que não se encaixam mais, né? Às vezes, o trabalho não é ideal. Às vezes, alguma amizade ou uma relação não são ideais. Ou às vezes a gente tem que mudar a nossa postura com a nossa família, né? Então isso acaba sendo algo que pode parecer que é ruim, mas que na verdade pode ser interessante para o nosso próprio desenvolvimento. E a gente, a partir de um dado momento, apesar de muitas vezes triste, a gente se sente chamado para priorizar o nosso desenvolvimento, que afinal de contas, lá na frente, vai ser o que vai agregar a nossa felicidade, né? Sem que a gente se torne ainda reféns das estruturas e esquemas de vida atuais. E isso envolve coragem. E aqui, uma das coisas que está por detrás disso é: quando crescemos, temos que fazer sacrifícios. Sacrifícios da personalidade, do ego. Coisas às quais a gente está apegado e que, se a gente se desapegar, vai doer, mas sacrifícios que lá na frente vão valer a pena. Não existe caminhada verdadeira de autodesenvolvimento sem esses sacrifícios, né? Transformação envolve dor, não tem jeito. Mas essa dor pode ser atenuada se nós nos mantivermos próximos de pessoas fazendo caminhos parecidos, e também abreviada se nós fizermos as mudanças um pouco antes do que a gente tenderia a fazer, né? Porque aí a gente vai chegar numa boa equação dessa transformação mais rápido na nossa vida e ter mais tempo para desfrutar dos benefícios dessa coragem que tivemos. Aliás, para o caminho de autodesenvolvimento, força e coragem são os principais ingredientes. Então vamos falar tipo por tipo. A gente normalmente aqui começa com o tipo 8 e vai no sentido horário do diagrama do Eneagrama até o tipo 7. Neste momento eu vou prosseguir com esse esquema, começando então com os subtipos instintivos. Então, em geral, os instintivos, eles estão melhorando quando eles começam a pensar e a sentir um pouco antes de agir. Eles ficam diferentes, estranhos e podem se tornar um pouquinho mais lentos ao se engajar com a ação, mas isso é positivo. Além disso, começar a se sentirem um pouquinho sem estrutura pode ser positivo também, porque o excesso de estrutura para os instintivos, 8, 9 e 1, pode ser confortável demais. E até se sentir desconfortável na vida, até na própria pele, faz parte do crescimento e, portanto, de algo que está ficando melhor para quem é instintivo. Né? É importante esclarecer isso, porque muitas vezes os instintivos, ao experimentarem isso, acham que tem algo de errado com eles. Na verdade, isso é esperado de um instintivo que faz autodesenvolvimento. Então, o 8, nesse caso,
ele fica mais sensível, fica muito mais delicado, fica mais, até como ele se chama às vezes, um pouco mais bobão, né? Uma pessoa que está chorona às vezes, ou muito com uma casca mais fina, não tão grossa, né? Isso é sinal de desenvolvimento de um 8. Um 8 que até o fim da vida fica com casca grossa, é um sinal, infelizmente, de que ele não se desenvolveu e não atingiu níveis mais fortes de autorrealização, de consciência e de verdadeira felicidade. Os 8 podem ser muito alegres, mas não necessariamente felizes. E é importante tentar refletir sobre a diferença entre essas duas coisas. E os 8 também podem ficar um pouco mais frágeis, assim, de como eles se sentem com eles próprios. Aí no sentido de vulneráveis. E isso pode ser que eles sintam como horrível, como assim, nossa, eu posso ser atingido a qualquer momento. Eu passo a ter, por exemplo, medo que antes eu não sentia. E isso é bom, né? E também o 8 se torna muito mais empático, no sentido de sentir as dores dos outros e às vezes pode achar que está piorando com isso, né? Porque está entrando mais em contato com dor e menos assim, vai adiante, consiga isso, fortaleça-se. E ao contrário, ele entra na empatia com a dor dos outros. Isso também é positivo, né? E depois ficar um pouco mais quieto, silencioso, um pouco mais contido, sem forçar essa contenção, mas simplesmente porque está vindo para mim ficar mais contido e também mais prudente, contar até 3 antes de agir. Então, essas duas últimas coisas que eu falei, da empatia e da contenção, tem a ver com as duas flechas do tipo. Então, indo para o 2 e depois para o 5. E aqui alguns episódios atrás nós falamos sobre o movimento para as flechas. Sugiro que você ouça se não tiver ouvido para poder compreender melhor aquilo que eu estou falando, né? Também o 8 social deixa de fazer tanto pelos outros, faz mais por ele, proteger menos, ser menos assim patriarca, matriarca, né, da família, da equipe. O 8 sexual deixa de querer estar no centro de tudo e controlar a vida dos outros. E o 8 autopreservação, ele passa a querer mais do que sobreviver, mais do que aquelas coisas básicas da vida. Ele começa a sonhar e ser não tão concreto, um pouquinho mais abstrato. Já os 9, o que são sinais de desenvolvimento, que ele está ficando melhor, que podem enganar, parecendo que ele está ficando pior? Ah, sem sombra de dúvida, quando os 9 começam a ficar bravos, né? Quando eles começam a expressar o que não querem, quando eles começam a falar não, ir contra, se posicionarem, né? E terem a ousadia de falar o que eles não estavam felizes antes também, que eles estavam acumulando. E ao invés de simplesmente sumir, não enfrentando o conflito, né? Que essa é uma defesa do 9. O 9 não está se desenvolvendo tanto nisso. Ele tem que enfrentar o conflito. Então, 9 que passam a enfrentar mais o conflito, paradoxalmente estão se desenvolvendo. Pode ser que todos ao redor, ou alguns ao redor, falem assim: nossa, tá desagradável, você era tão calmo, ajudava tanto na pacificação de tudo, né? E na verdade isso é tentar reforçar o ego do 9. E é bom ficar com pessoas ao seu redor, se você for 9, que torcem para você se posicionar e para você colocar mais atenção nas suas próprias prioridades. E se você estiver fazendo isso, você vai estar um pouquinho mais egoísta. E isso é bom se você for 9, porque você vai estar balanceando uma coisa que era muito exagerada para só ficar dizendo sim, dizendo amém assim para os outros, né? Então, não vamos estereotipar aquilo que é bom para todos, porque as pessoas são diferentes. Então, não necessariamente é bom para algumas pessoas olharem mais para as outras do que já fazem, né? Tem que olhar para dentro, para si mesmo. E uma última coisa é que os 9
podem se tornar um pouco mais assim ansiosos, um pouquinho mais energizados e não tão calmos quanto antes. Isso é positivo, né? Então, indo para a flecha 3, o 9 pode se tornar também um pouquinho mais até exibido. Isso para o 9 é bom. E note que você, 9, pode evitar isso a todo custo. Evitar, inclusive, silenciosamente criticar quem é exibido. Né? Por quê? Porque você precisa fazer isso, é mais fácil, como sombra, a gente criticar o outro que é assim do que a gente mudar para virar assim. Né? Para você, 9, isso seria bom. E aí também passar a ser desconfiado, ansioso e dizer não, como o 6 faz, que é a segunda flecha aí tua, se você for 9. Já o tipo 1 tem uma mudança para chutar o balde, para pisar na maionese, né? Para escorregar na maionese, para conseguir ficar mais um pouco até preguiçoso, para deixar o dever para depois, para dar mais risada, ser mais escrachado, ir para o lazer um pouco antes do dever. Muita gente olha para um nesse momento e fala: o que aconteceu com você? Você era um exemplo e agora está ficando um exemplo até ruim. Se você ouvir isso sendo um, contente-se ao invés de se autocriticar, porque isso é um grande sinal de desenvolvimento e você talvez possa começar a tomar isso como elogio. Né? Ter mais humor, mais leveza, mais flexibilidade e não tanta certeza sobre o que é certo e menos autocrítica, né? Pegar mais leve, viver uma vida mais leve e até se permitir quebrar algumas regras, fazer algumas coisas fora da caixinha. Isso tudo é bom sinal para você do tipo 1 e não é decadência, é uma melhoria, é algo que tem a ver com uma decadência positiva, porque o 1 precisa de decadência, mas é uma decadência do crescimento, né? E aí, quando o 1 vai para a primeira flecha, que é a 7, ele começa realmente a se divertir, fazer coisas de formas novas, quebrar rotinas, regras, se tornar mais rebelde, divertido, né? E não necessariamente continuar fazendo as coisas só por dever. Se não tiver afim, dá para parar de fazer algumas coisas. E aí, na flecha 4, ele começa a dizer o que ele gosta, o que ele não gosta, ele identifica isso, começa a se expressar mais, e se expressar falando assim: chega, tô engolindo muito sapo, tô ficando rígido, chato. Não, eu vou aqui mostrar as minhas emoções e me tornar mais emocional e falar das minhas emoções nesse momento é positivo. Agora, vamos para os emocionais. Os tipos emocionais, o 2, o 3 e o 4, eles se tornam melhores, em geral, quando deixam de se preocupar tanto assim com o que os outros acham dele e começam a, a, a ficarem mais preocupados com a satisfação interior do que com a imagem. Outras pessoas não vão entender, algumas outras, né? Vão achar: nossa, você está decaindo, né? E não é bem assim. Essa pessoa está ficando um pouquinho mais independente, uma pessoa que, assim, eu me basto, né? Eu não preciso tanto que o outro goste de mim, uma dependência externa. Eu gosto de mim. Outra coisa é que os emocionais, quando estão evoluindo, eles deixam de fazer aquele jogo para os outros admirarem, apreciarem ele. Uma coisa assim de não me adaptar tanto ao outro, não me moldar tanto a outra pessoa. Né? E isso é altamente positivo. Só que os outros ao redor olham e falam: nossa, você era tão adaptável, tão maleável, e agora não é. Né? E tome isso como elogio. Também, por fim, se você for emocional, 2, 3 e 4, entenda que ficar menos emocional e mais mental, mais prático, muito mais assim pragmático e menos assim só de sentir para ver para onde você pode ir, né? E mais assim racional. Eu vou se fizer sentido e eu vou analisar as coisas do ponto de vista bem mais racional, não me deixar levar
pelo meu entusiasmo ou pela minha tristeza, né? E dessa maneira conseguir também ser mais instintivo, um pouquinho mais de vísceras, de só sentir por onde está indo, mas não sentir de sentimento, sim o sentir de sensação. Então, ser mais sensorial e mais mental. E aqui uma ressalva apenas, se você for 3, entenda que você, apesar de ser emocional, você afasta as emoções para poder performar. E pode parecer a você que você é muito racional, né? Então aí eu estou falando de outra coisa para você que é 3, caso você se identifique com o que eu disse. Nem todo 3 acha que é racional. Eh, Na verdade, você acha que é racional enquanto está indo pelas emoções e justificando com a mente, tá? E tem ainda as emoções operando por detrás. Ser racional é ouvir uma pessoa, ouvir outra, fazer um cálculo, fazer uma análise, tomar uma decisão, sem tanto entusiasmo ou tristeza ou medo, né? Então as emoções podem estar por detrás de você que é 3. Então olhe bem isso. Agora, quem é 2 vai melhorar se tiver menos agradável ou menos simpático. É muito importante para o 2 que ele se torne assim, que ele não fique jogando o joguinho de agradar, né, que no enneagrama é a fixação da adulação, né, tentar impactar o outro positivamente sempre. Se o 2 estiver com menos necessidade de fazer isso, isso é ótimo sinal. Além disso, vai ser um ótimo sinal a pessoa do tipo 2 que vê que existem outras coisas na vida dela que não são os relacionamentos, né? E a vida vai muito além dos relacionamentos. E o 2 também que deixa de tomar tudo como sendo pessoal, né? Entender, por exemplo, isso daqui é só trabalho, isso daqui não é algo que você tenha que entender que é só com você. Ou você não precisa esperar coisas tão pessoais de vez em quando das relações, né? Isso também é sinal de evolução. E por fim, indo para a flecha 4, a pessoa do tipo 2 desenvolve mais contato com as suas próprias emoções, e não só as dos outros, de um jeito que nem sempre é fácil. Então ficam mais tristes, com mais medo, ou com raiva, coisas que às vezes o 2 não se permite sentir em relação às próprias emoções, porque ele não está em contato com isso, ele está em contato mais com as emoções dos outros. E orgulho, que é a paixão do tipo 2, não gosta de se sentir assim e se mostrar assim. Então é bem legal quando o 2 sente isso, embora não seja agradável. E aí no 8, o 2 fica bravo, ele põe limites, se torna mais assertivo e não fica só lá com os outros, ele fala: agora é minha vez, né? Agora é meu momento. Então isso pode ser muito bom também. Cuidado para não fazer isso de um jeito assim: agora vou cobrar tudo que eu fiz para você em todos os lugares, né? Não, não é isso. É pôr limites mais construtivos a partir de agora, né? Se você tiver raiva, expressa essa raiva com você mesmo, com algum amigo, com um terapeuta, né? Mas é mais legal pôr limites a partir de agora, na minha opinião. Depois o tipo 3. O tipo 3, ele melhora quando ele está mais lento, quando ele está gerando talvez até menos resultados concretos. E aí, em geral, quando isso acontece, o 3 está gerando mais resultado nas emoções, na compreensão dos outros, no engajamento mais verdadeiro com as pessoas, e não só ao redor de metas, e sim ao redor de coração, né? Alguma coisa que os outros veem como mais humano, não só um robô que realiza, e também não tanto individualista, um pouco mais assim, verdadeiramente pensando no todo, né? E sendo mais empático, ouvindo melhor, né? E isso às vezes para o 3 dá um horror, né? Porque assim, nossa, eu vou estar lento, eu vou fazer menos, né? Eu vou olhar mais os outros fazendo. Sim, exatamente. E tudo isso é bom. E, sobretudo, se tornar mais emocional, de um jeito que para o 3, às vezes, ele sente até como perdendo o controle. E isso
pode ser interpretado equivocadamente como negativo, quando na verdade é um grande sinal de evolução. E ficar muito mais sensível também é evolução. Inclusive mais assim, diria, mais feminino do que masculino, mais yin do que yang, né? Do yin and yang aqui. Isso tudo é sinal positivo, né? Não se confunda em relação a isso. Isso é positivo. E aí também é positivo quando o 6 começa a ficar com mais medos, na primeira flecha, que é a flecha 6, mais preocupado com coisas assim, nossa, será que eu posso ter algum problema de saúde com o meu ritmo? Será que eu não estou vendo meu filho crescer? Né? Será que eu estou pondo as minhas amizades e a minha relação em risco porque eu não me dedico tanto a elas quanto eu poderia? Será que eu estou me afastando da minha felicidade? E, aliás, será que isso que eu faço é realmente o que eu quero? Então, fazer esses questionamentos reveladores, né, e começar a ter medos em geral. Pode parecer ruim, mas é bom. E indo para o 9, que é a segunda flecha, ficar aquilo tudo que eu disse, melhor ouvinte, mas também mais lento, mais assim, dedicado a deixar os outros serem protagonistas e não você mesmo. E já o 4, o último dos tipos emocionais aqui para nós, em geral, ele fica menos sensível, ele sente menos, ele fica mais neutro até no coração, quanto mais ele se desenvolve. E ele começa a ver o bom, aquilo que está presente, não só o que está faltando, né? Então, aquela capacidade de ver aquilo que ainda falta para, por exemplo, perseguir excelência na vida, nunca estar satisfeito, sempre querer mais, vai um pouco embora. E outros podem achar que o 4 está perdendo um talento natural até para inovação. Aliás, difícil o que eu vou falar agora. Quando o 4 está ficando menos criativo, ele está melhorando. Porque a criatividade do 4 pode ser excessiva. É aquela coisa de sempre precisar mudar, né? O que nem sempre é a melhor coisa. E também quando ele é muito empático, pode estar acontecendo algo ruim, que é ele absorver a dor do outro. Então, um 4 menos empático pode ser que esteja melhorando. Olha só que louco isso, né? Então a gente não pode estereotipar, gente, aquilo que é melhorar ou piorar. E também com as flechas, o 4 indo para o 1, ele pode ficar mais assim preciso, mais até rígido, cri-cri, uma coisa de ser chato. E isso é bom, né? Ele não está só querendo expressar as emoções legais, bacanas, né? Ele fica mais assim, inclusive assim, tudo bem, eu sou emocional, mas na próxima meia hora eu tenho que integrar isso, então fecha o coração e vamos lá, vamos fazer, né? O 4 se ocupa de atividades de um jeito que ele não fica só na emoção. E isso pode ser positivo. Se você for 4 autopreservação, cuidado aí, porque pode ser que você já faça demais, tá? E não vale muito isso, né? E no 4 autopreservação existe a necessidade de fazer menos, tá? Mas ainda assim é bom usar o 1 para ser um pouco mais processual e assim conseguir não ser só tão reflexivo, existencial, idealista. E isso é bom, ser menos idealista, é mais prático, né? Com o 1. E aí na flecha 2, o 4 olhar para fora, deixar de ser tão profundo emocionalmente e conseguir olhar os outros, colocar os outros na frente, né? Caridade, generosidade, uma coisa de ver o que os outros precisam, tudo isso pode ser muito legal para você do tipo 4. E às vezes as pessoas podem olhar e achar assim, nossa, você tinha tanto contato com você mesmo, sabia olhar para as suas emoções, agora eu estou vendo que você não está tanto assim, você era um exemplo para mim nisso, e agora não é. E aí, na verdade, isso é melhoria, né? E eu falei do 4 autopreservação, o social vai ficar melhor quando ele desenvolve um talento de só ver o positivo e até fica mais superficial, né? E o 4 sexual, ele fica menos aguerrido, menos assim, com o talento de ter gana, né? Menos competitivo, né? E menos briguento também.
né? E isso são sinais positivos. Aliás, eu acho que eu não falei dos subtipos do 9 até o 3. Então, rapidamente aqui, voltando a eles, depois eu falo dos mentais. Então, o 9, autopreservação, fica mais abstrato, o que é ótimo. O 9, social, fica um pouco menos participante das coisas, ele fica menos disponível, isso é ótimo, né? Um pouco mais recluso até. E o 9 sexual se afasta daquelas pessoas com quem ele estava em fusão, né? E ele fica mais independente, o que é excelente. Já no 1, o 1 autopreservação fica desorganizado, fica um pouco mais bagunceiro, excelente. O 2, o 1 social, ele pisa na bola e se torna um modelo menos adequado para os outros, porque ele tenta ser o modelo, o role model, assim, para os outros. E aí ele não ser tão assim o ideal a ser seguido é ótimo. E o 1 sexual, ele se torna menos crítico dos outros, dá mais risada com os erros dos outros, copia os outros até naquilo que os outros são fora da caixinha. Já o 2, autopreservação, ele cresce, ele se torna menos sensível e se torna alguém que assume o poder de um jeito até um pouco mais duro, né? Isso é bom para o 2, autopreservação. O 2, social, se torna alguém menos dominador, dominante, menos central e alguém um pouco mais modesto, alguém que também vai controlar menos. E o 2, sexual, se torna alguém que seduz menos, que é menos atraente, que é menos preocupado em despertar a atenção do outro, né? Já o tipo 3, autopreservação, ele se lentifica e começa a não ter metas para algumas coisas, né? Ele trabalha menos, então ele fica mais vagal até assim, né? E isso é muito bom. O 3 social começa a não querer sair na foto, não ser tão sociável, não fazer tanto networking, e se afastar um pouco e ficar um pouco menos o exemplo do que os outros admiram. E já o 3 sexual passa a querer agradar menos aquelas pessoas importantes da vida dele, ajudar um pouco menos os outros a terem sucesso e se tornam um pouquinho mais assim autocentrados, no sentido de olharem para si mesmos e ficarem muito interessados em aprender quem eles são, né? E o 4 eu já falei, então agora vamos para os mentais. Os mentais, como um todo, têm sinais de evolução que podem parecer estranhos quando eles deixam de fazer sentido, quando eles ficam mais incoerentes, quando eles são pessoas menos lógicas e menos razoáveis também, porque tem um autocontrole maior aí para quem é mental, né? De diferentes formas para cada um dos três, né? Os 5, 6 e o 7, mas tem esse autocontrole. E também os mentais, 5, 6 e 7, eles podem se tornar menos contidos por serem mais emotivos ou por irem para a ação muito mais rápido, sem pensar. Excelente, isso não é ruim, né? Os outros podem achar que é ruim, você que é mental pode achar que é ruim, mas não é. Isso tudo é sinal de evolução. E se você for 5, é bem sinal de evolução mesmo se você tiver mais dado, assim, mais aberto, mais palhaço até, de ficar muito mais engraçado, com humor e espontâneo. E nesse sentido, é sinal de evolução se você falar besteiras, se você pisar na bola, se você pisar na bola com as pessoas ou falar o que não queria e se arrepende. Mas isso é bom porque você não está mais calculando as palavras tanto, deixando para falar só no fim e contido, né? E assim, uma pessoa que não é mais livre. Agora você está mais livre se você tiver assim mais espontâneo, né? Isso é excelente para o 5. O 5 deixa de ser aquela pessoa que parece sempre adulta, sabe? Que parece tão maduro. Isso, ser tão maduro nem sempre é bom para quem é 5. O 5 que fica até um pouco mais criança, assim, é bem positivo. E também
é muito bom para você que é 5 se tornar mais engajado com os outros com algum tipo de intensidade, seja de prazer, de brincadeira, de alegria incontida, seja às vezes de cutucar o outro, ficar bravo, ficar mais assim de quase conflituoso, porque isso tudo ainda assim tem a ver com engajamento, com conexão e não com desconexão. Então essas coisas são bons sinais. E falando mais da flecha 8, na qual o 5 se torna mais bravo, o 5 vai para o corpo, se torna muito energizado, e às vezes com isso vem um caráter mais enérgico, que pode assustar os outros falam, nossa, você era tão calmo, o que aconteceu com você? Não fale isso para um 5, porque é jogar um balde de água fria nele no momento que ele está despertando para ter mais energia e não para continuar aquela pessoa sempre razoável, né? Então é bom que o 5 esteja mais assim, né? Mais incontido e às vezes mais bravo. É bacana isso, né? E muitos 5 na infância eram mais assim, e isso tudo que eu estou falando tem a ver com recuperar características de infância, tá? Muitas vezes na infância nós somos parecidos com a flecha ao contrário, que no caso do 5 é o 8, no caso do 7 é o 5 e por aí vai. Nem sempre, às vezes tem outros movimentos aí, mas isso é comum. Então, ainda para os 5, tem essa tendência, quando vão para a flecha 8, de fazerem muito sem pensar, sem contar até 3, saírem fazendo. Né? Coisas estavam paradas, estavam sendo procrastinadas, vai que vai fazer, e sem excelência, vai fazendo. Né? Isso é bom. E aí, indo para o 7, o 5 se torna mais o que eu disse, né? De ser mais palhaço, mais criança, mais gozador, uma pessoa um pouco mais irreverente, às vezes irônico, né? Com um humor que as pessoas gostam, porque quase que ele não tenta ser bem-humorado, sabe? E aí se torna divertido. Mas o 5, ele aprende a dar risada. Ele aprende também a ter, a falar antes de pensar. Chega numa rodinha assim de pessoas conversando numa festa, de algo que ele não conhece muito, ele começa a dar palpite. Finalmente, ele fala mais, não precisa conhecer tanto. E ele pode positivamente até se tornar um pouquinho mais superficial, não ter que ir fundo em tudo. O 6, ele desenvolve um pouco mais uma característica de ir fazer antes de treinar tanto, de planejar tanto, e às vezes até trocando os pés pelas mãos, mas de uma maneira positiva, né? E o 6 se torna uma pessoa assim mais realizadora, mais de ação e não só de pensamento. Muitas vezes o 6 é muito eh, assim, de fazer por uma questão de responsabilidade, mas sempre com um lado mental muito excessivo. E aí o 6 se torna alguém um pouco mais de realização, sem ser tão mental. Sai fazendo, de pôr a mão na massa, sem procrastinar. Ótimo sinal quando você está planejando menos, tá? E pensando menos antes de agir. E encurtando cronogramas. Excelente se você fizer isso sendo tipo 6. Outra coisa é se tornar muito mais relaxado, a ponto até de parecer que não está nem aí, né? Isso é bom para você, parar de ser excessivamente preocupado com tudo. E o que carrega o piano de resolver problemas sempre você mesmo. Isso é bom. E os outros nem sempre vão gostar, porque se acostumaram com você resolvendo tudo, né? E do ponto de vista das flechas, o 6 indo para o 9 se torna muito mais assim, tanto faz, tá ok para mim, não preciso ficar alerta, e deixo de ser aquela pessoa que faz o questionamento que ajuda todo mundo a ver riscos. Não, não vou ser eu. Eu vou começar a ver o positivo, relaxar, só fluir. Inclusive, eu vou mais devagar, né? Vou falar mais devagar, vou respirar, vou cuidar de mim, né? Da minha ansiedade. E vou
passar a estar mais em contato com o corpo, né? Ao relaxar, eu entro em contato com o corpo, cuido de mim e não só a coisa da mente, né? E indo para a flecha 3, que é a segunda flecha, flecha no ponto 3, o tipo 6 começa a fazer mais antes de pensar, ele se torna mais exibido, ele assume a liderança e a própria autoridade, finalmente, e pode até se tornar um pouco mandão, um pouquinho menos democrático, e alguém que, ao invés de ficar empoderando os outros, se empodera. E isso é bom. Às vezes, os conceitos modernos de liderança encaixam mais para alguém como tipo 6, tipo 9, tipo 2, que é uma liderança mais servidora, olhar os outros, capacitar os outros. Só que, olha, para o 6 talvez seja bom se tornar um pouco mais assim, alguém que está no comando. Agora, não é tanto assim para o 6 sexual. O 6 sexual tem que ser um pouco mais ouvinte, de engajar os outros, porque ele tende a ser mais duro, né? E um pouco mais de assumir o comando de um jeito que não é que ele confie na própria autoridade, mas sim que ele tem que dominar outras pessoas que, se ocupassem a autoridade, ele não iria confiar, tá? O 6, autopreservação, ele se torna menos amistoso, menos agradável, menos ursinho de pelúcia. E se torna um pouco mais lobo, assim, um pouco mais duro, de não agradar e ficar mais bravo, uma cara mais brava. Isso é bom se você for 6 autopreservação. E o contrário se for 6 sexual. Como eu dizia, o 6 sexual tem que ficar mais leve, mais ursinho de pelúcia, né? Menos urso, assim. E o 6 social, ele vai se tornar um pouco menos responsável e um pouco mais vagal e fazer as coisas mais num nível do que tá bom, não só do que é excelente, não necessariamente do que é excelente. E voltando ao 5 um pouquinho, só para falar dos subtipos, porque eu não falei, o 5 autopreservação, ele sai da caixinha, convida pessoas para sair, convida pessoas para ir na casa dele, sai falando dele próprio de um jeito que parece até exagerado, mas que é ótimo para ele, que passou a vida dentro de um castelo, né? E sendo silencioso, monossilábico. Já o 5 social começa a se dedicar a coisas bobas, mais básicas da vida, assim, a xícara de café. E não só o conhecimento profundo sobre as coisas. Então aí é aquela coisa de ser menos profundo. E o 5 sexual se torna menos expressivo, sensível, artístico. Ele se torna um pouco mais, assim, até menos poético, menos uma pessoa que lida com as emoções lá no fundo, mesmo que secretamente, né? Porque ele vai ter relações que são um pouco mais normais, não só idealizadas. Ele vai ter relacionamento com pessoas que são humanas, não só idealizadas. E por fim, o tipo 7. O tipo 7 se desenvolve quando se torna mais negativo, mais sério, mais assim, cri-cri, mais chato até. Não, eu estou fazendo isso aqui, não vou me distrair. E que ele fala não para projetos, para oportunidades que surgem. E ele sai da bagunça dos outros, deixa de ser só simpático, agradável, leve e descontraído e flexível. O 7 se torna mais inflexível quando ele se desenvolve. Estranho, né? Nossa, mas essas coisas, como é que eu vou chegar lá? Não sou eu. Na verdade, é assim. Isso é quem você é em essência. Só na personalidade que você se tornou o contrário disso. Isso é para todos, não para o 7. Só. Então o 7 se torna mais assim. E aí na flecha 5, o 7 fica um pouco mais na dele, um pouco mais recluso, um pouco menos comunicativo, sociável, alguém um pouquinho mais dedicado a ver assim as atividades, os estímulos externos, o que está rolando lá fora, e dar rolê, né? Não, um pouco mais assim, deixa eu ficar comigo, um pouco mais internalizado, um pouco mais quieto, né? E isso não é que o 7 está ficando não sociável e mais estranho, ele está indo para dentro dele para curtir a própria companhia no sentido de calma. E aí ele se torna mais calmo, o que não é ruim, é bom, né?
e também se aprofunda nas coisas. O generalismo 7 pode ser bom, mas às vezes se especializar um pouco é melhor ainda para um 7, né? Porque ele começa a ter foco. E aí na outra flecha, no 1, ele tem mais foco ainda. E ele fala não para um monte de outras janelinhas abertas, né? E ele começa a ser mais firme nas decisões, menos flexível ainda, um pouco mais rígido, com ele próprio, em disciplina, e com os outros, não permitindo tudo. Começa a tratar as pessoas de uma maneira um pouco mais formal, que às vezes para o 7 é bom, porque ele é excessivamente informal. E aí nos subtipos, o 7 autopreservação se torna um pouco menos focado nas próprias metas, oportunidades, e vê um pouco mais assim coisas abstratas que não são só do interesse dele. Ou seja, se torna um pouco menos oportunista, o que é muito bom. O 7 social vê menos os outros, se torna mais egoísta, positivamente falando, e também se torna um pouco menos disponível de querer ajudar e não querer tirar os outros da tristeza deles, né? Então, o 7 social é um típico subtipo que, quando muda, ele acha que está piorando e os outros acham que ele está piorando. Mas não, é assim a evolução do 7 social. E, por fim, o 7 sexual, que é alguém que vai ficar mais pragmático, não tão sonhador. Vai fantasiar menos e vai fazer mais o básico. E vai fazer, concretizar. Pode ser que as pessoas falem, nossa, alguém que era tão criativo agora foi para o básico. Ótimo, se você for 7 sexual, vai que vai, porque esse é o caminho, tá? Então era isso que eu queria falar hoje com vocês. Espero que esse episódio tenha elucidado coisas bem sui generis assim, do caminho de crescimento em geral e de cada um de nós. Então, obrigado mais uma vez pelo seu prestígio ao podcast Mundo Enneagrama e considere se tornar um membro da CP Online, cpenneagram.com. Você vê lá como assinar a nossa plataforma digital com muito mais conteúdos. Você não vai se arrepender. E fique de olho na nossa agenda de cursos online e cursos também voltados ao autodesenvolvimento. O Mundo Enneagrama é um podcast quinzenal para quem quer se conhecer a sério e se desenvolver de verdade. Eu sou Urânio Paes e até o próximo episódio do nosso Mundo Enneagrama.